Olá, tudo bem? Como passaram do nosso último estudo? A gente estudou um pouquinho então, né? Nosso primeiro estudo foi sobre a Bíblia, sobre a origem da Bíblia, né? Se a Bíblia era a palavra de Deus realmente. A gente entendeu que realmente a Bíblia, então, é a palavra de Deus, né? Na sua totalidade. E hoje a gente vai estudar, então, vamos para o nosso segundo estudo, que a gente vai estudar então sobre o Deus da Bíblia, né? Já que a Bíblia foi escrita por pessoas, mas inspirada por Deus, a gente vai estudar um pouquinho sobre quem então inspirou a Bíblia, sobre Deus. Quem é Deus para você? Você tem ideia de que Deus é um senhor velhinho que fica sentado lá no seu trono no céu, julgando as pessoas? Não, você fez isso certo, você fez isso errado, você vai ter vida eterna, você vai pro inferno. Qual a sua ideia de Deus? Como que Deus, né, se apresenta para você? Como você vê Deus? É engraçado que todas as culturas que existem, né? Até nas culturas orientais, nas culturas ocidentais, sempre existe um Deus. Sempre existe uma divindade. E poxa, sempre existe uma divindade em todas as culturas, será que isso não tem uma só origem? A verdade é que o ser humano, ele sempre teve a necessidade de ter alguém para adorar. Parece que está impresso, né, no nosso DNA essa vontade, essa necessidade, mais do que vontade, essa necessidade de ter algo para adorar, né, que seja um Deus. Então, quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Jesus foi só um homem bom que passou pela terra. A gente falou que a Bíblia inteira, o personagem principal é Jesus. Então, quem é Jesus? Um homem bom que passou pela terra, fez coisas boas, né? Um revolucionário. Quem que é Jesus para você? E quem também é o Espírito Santo para você? Né? Nossa, o Espírito Santo não, o Espírito Santo é uma força, é uma coisa que eu sinto, é algo que eu não consigo explicar, mas que eu sinto. Quem é? Quem é Deus para você? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas três pessoas que compõem a Trindade, né? Que é Deus. A verdade é que a nossa mente, ela é tão finita que ela jamais vai alcançar plenamente esse entendimento, né, de uma trindade, de um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. É muito finita a nossa mente para compreender Deus, compreender o nosso Criador, mas através da Bíblia e da sua palavra, a gente consegue vislumbrar um pouquinho algumas coisas sobre ele, e é sobre isso que a gente vai estudar. Então, já vamos abrir a nossa Bíblia. Com 3 minutos já vamos abrir a nossa Bíblia, que a nossa Bíblia responde. Primeira pergunta, então. Quem é o único Deus? Será que existem vários deuses, mas quem é o único Deus? A Bíblia responde. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Deuteronômio. Deuteronômio está no comecinho, lembra lá do nosso índice? Não sei onde fica Deuteronômio. Abre no índice, Deuteronômio, fica no Antigo Testamento. Lá no começo da Bíblia, é o 5º livro, Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, então, verso 4. Lembrando que eu estou usando a minha Bíblia, a minha versão é a Nova Versão Internacional. Se você tem outra versão, não tem problema. Só muda alguma coisa ou outra, mas a essência é a mesma. Então, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4. Que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Então, quem é o nosso único Deus? É Deus. Agora, abre sua Bíblia lá em Efésios. Efésios fica no Novo Testamento. Coloca os Efésios. Abre lá no índice, se você não conseguir. Efésios no capítulo 4. Lembra que o capítulo é um número grande e o versículo é um número pequenininho. Na verdade, a Bíblia foi escrita de forma corrida, né? Não tinha essa separação. Essa separação foi feita para ser um pouco mais didático, né? Na hora de procurar e de achar. Então, Efésios no capítulo 4, os versinhos 5
e 6. Então, a gente já viu em Deuteronômio que Deus mesmo falou, eu sou o único Deus. E agora Efésios vai falar assim: há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a Bíblia responde muito claramente que, né, quem é o único Deus? Ele mesmo fala, né? Eu sou o único Senhor. E Efésios diz também que há um só Deus. Um só Senhor, uma só fé. Um só Deus e Pai de todos. Então, a gente entende muito claro que existe um Deus. Várias culturas, né? Pode chamar do que for. Cada cultura, às vezes, tem um nome para isso, mas a Bíblia é específica que existe apenas um Deus, um só Senhor. Se a Bíblia, então, é a palavra de Deus, o que o próprio Deus diz sobre a sua soberania, né? Será que ele é soberano? Ele é realmente o principal de todos? Se existe só um Deus, será que a soberania dele é também única? A gente vai abrir lá em Isaías. Então, a gente já abriu Isaías já da última vez, né? Volta lá em Isaías. Isaías fica no Antigo Testamento. Lembra, Isaías um pouquinho depois de Salmos. Salmos é mais fácil de achar, porque fica no meio da Bíblia. Vai um pouco para frente que a gente vai abrir Isaías. Isaías capítulo 43, então. Nos versos 10 e o verso 11. Isaías 43, verso 10 e verso 11. Diz assim, Deus dizendo: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador algum. Isaías é muito claro sobre a soberania de Deus, né? Aqui diz, eu sou o único Deus, entendam que eu sou Deus, eu sou soberano. Além de mim, não há nenhum outro Salvador. Eu sou soberano sobre isso. Mas vamos um pouquinho mais para frente, no próximo capítulo, no 44, no verso 6. Aqui diz assim também, ó. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Então existe apenas um Deus. E esse Deus, de acordo com Isaías, é soberano, é o único e está acima de todos os outros. Se existem outros, a gente já viu que não existe, né? Então os homens podem criar várias entidades, várias coisas, mas a Bíblia é bem clara que existe apenas um Deus. E a soberania de Deus é absoluta. Mas será, então, que Jesus falou alguma coisa sobre Deus e sobre a soberania de Deus? Interessante. Se Jesus falou alguma coisa, foi no Novo Testamento. E o Novo Testamento, lá em Marcos, diz assim. A gente vai abrir agora, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia. Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versos 29 e 30. Novo Testamento, Mateus, Marcos. Segundo livro do Novo Testamento. Marcos, no capítulo 12, versos 29 e 30, diz assim: respondeu Jesus. Vamos ver o que Jesus falou sobre Deus. O mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor e único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aqui ele tá falando, né? Falaram, qual o mandamento mais importante e tal? E Jesus falou, o mais importante, ouça Israel, nosso Deus, o Senhor Deus é único. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então, o próprio Jesus, ele declara, né, sobre a soberania de Deus. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é plenamente Deus, né? E ele se tornou também plenamente homem. Às vezes é difícil a gente entender isso, né? Mas a Bíblia é muito clara em dizer que Deus se tornou homem. Então Deus, é importante isso, Deus ele é plenamente Deus. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem.
Ele é igual a Deus o Pai, igual. Ele é igual em autoridade. Jesus é igual em poder. Jesus é igual em essência, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma soberania do Pai. Jesus não é um Deus inferior. Jesus não foi criado, né, por Deus o Pai. Jesus é Deus. Ele é com Deus. Ele é a mesma coisa que Deus, a mesma origem, né? A mesma autoridade, a mesma soberania de Deus. E ele tem realmente essa mesma natureza do Pai. Olha só, conhecer Jesus é conhecer o Pai. Jesus mesmo falou, vocês estão tanto tempo comigo e não conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. De acordo com o Novo Testamento, lá em João 1:18, a gente vê que, a gente vai abrir, vamos abrir lá. Jesus foi a revelação, né, mais clara e direta de Deus para a humanidade. Então, abra sua Bíblia lá em João 1, João um pouquinho para frente, no Novo Testamento. João 1, no capítulo 1, no verso 14. No verso 18, desculpa. Então, aqui, né, João começa falando, né, sobre Deus, sobre a origem, não a origem, né, mas no princípio falando sobre Deus, na origem de todas as coisas. E no capítulo 1 de João, lá no verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Olha só, aqui diz que o Deus que está junto com o Pai se tornou conhecido. Deus nosso conhecido foi revelado, né? Foi em Jesus. Então, Jesus é plenamente Deus. Jesus é plenamente humano. Mesma origem, mesma autoridade, mesma soberania. Ele é Deus. Jesus é Deus encarnado. Então, há um só Deus. E às vezes é um pouco, é o que eu falei, a nossa mente é limitada, né, para entender a Trindade. Mas Deus existe. Jesus é Deus. Jesus é a expressão de Deus. Então, Jesus, é importante dizer que Jesus é plenamente homem e Jesus é plenamente Deus. Mas como Jesus, então, ele é apresentado na Bíblia? Vamos abrir, agora a gente vai abrir bastante texto. Lá em João 1, de 1 a 3, a gente já está em João. E olha só o que a própria Bíblia diz. No princípio, era aquele que é a palavra. Palavra com letra maiúscula. Ele estava com Deus. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, no princípio, era a palavra, né? Algumas Bíblias dizem, no princípio era o verbo. E ele estava com Deus e ele era Deus. Então, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Agora, vamos lá no 14. O 14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheia de verdade. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus, né, é a encarnação de Deus. É a presença de Deus aqui, né? Nós podemos ver, andar, ouvir Deus através de Jesus Cristo. Então, abra de novo lá a sua Bíblia em João, um pouquinho mais para frente, algumas folhas mais para frente, João 8, no verso 58, diz assim: respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Poxa, se Jesus nasceu lá no ano zero, na verdade um pouquinho antes, lá no ano zero, e quem viveu antes? Né? Como né? Se ele é Deus, ele tinha que estar vivendo para sempre, né? Para trás, eternamente. O próprio Jesus responde: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Não tem como uma pessoa viver mais de 1000 anos, né? Atualmente. Então, aqui realmente Jesus afirma que antes de Abraão existir, Abraão existiu há muito, muito tempo antes de Jesus encarnado. Ele diz que ele era, eu sou. Então, Jesus já existia, porque Jesus é o próprio Deus, né? Ele vive eternamente. Agora, vamos um pouquinho mais para frente. João 10, 30. João escreveu bastante sobre Jesus e sobre a origem, né, de Jesus. João 10,
no verso 30. Diz assim, ó, Jesus de novo dizendo, eu e o Pai somos um. Volta lá no 29. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus e Deus são um. Unigênito, são um. Né? Mas são dois. Ai, que difícil isso. Veja, a mesma origem, a mesma soberania, a mesma autoridade. São duas pessoas diferentes, né? Pessoas não, mas são dois seres diferentes, mas com uma mesma unidade. Deus Pai, Deus Filho. Volta lá em Isaías 9. Volta lá em Isaías. Isaías, então, lá no capítulo 9. No verso 6. Olha só. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Agora, nessa época de Natal, né, usam bastante esse verso. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Aqui Isaías está falando sobre o nascimento, né, de Jesus. Apontava para o nascimento de Jesus essa profecia. E aqui diz que ele será chamado de Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Quem é eterno, quem é todo-poderoso é Deus. Jesus é Deus. Colossenses, lá no Novo Testamento, volta para o Novo Testamento, um pouquinho mais para o fim do Novo Testamento. Colossenses no capítulo 2. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses no capítulo 2. Vou dar um tempinho para você achar que Colossenses é um pouquinho mais difícil de achar, um livro menorzinho. Colossenses, então, no capítulo 2, no versinho 9, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você vê que a Bíblia é incrível, e cada vez que eu leio, mesmo conhecendo já, eu fico fascinada, porque a própria Bíblia responde todas as nossas perguntas. Olha só, é tão claro, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A gente não tem dúvidas de que realmente Jesus é Deus. É tão bom a gente entender que aquele que morreu pelos nossos pecados, né, que intercede por nós no céu, ele é plenamente Deus. Isso é maravilhoso. Mas também a gente precisa entender a outra pessoa da divindade, outro ser, né, da divindade, da trindade, na verdade. Então, a gente já entendeu que existe Deus, né, existe Jesus, são seres diferentes da divindade, mas com uma unidade, né? Então, Jesus é a encarnação de Deus, plenamente humano, mas plenamente divino. Mas a gente precisa entender a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para você? O Espírito Santo é uma força? O Espírito Santo é um sentimento? O Espírito Santo é uma virtude de Deus que se manifesta aqui na Terra? Não. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade, que é igual ao Pai, inclusive em natureza. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 14, no verso 16. E diz assim: eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro. Que Jesus estava, né, se despedindo e dando umas instruções para os discípulos. E ele fala: eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Esse outro conselheiro, essa palavra outro, né, no original grego, ela é alós. E essa palavra alós, ela significa outro da mesma espécie, alós. Outro igual a mim, outro da mesma espécie que a minha, né? Paracletos, consolador, aquele, né, que está ao nosso lado. Então, aquele que está ao nosso lado tem a mesma origem, né? Tem a mesma espécie que a minha.
Então, é muito claro quando você volta, às vezes, né, no original, às vezes nas versões, nas traduções se perdem alguma coisa, então a gente tem que voltar no original para a gente entender realmente o que foi escrito. E é muito claro. Outro Consolador estará ao lado de vocês, um outro da mesma espécie que a minha. Então, o Espírito Santo é igual ao Pai, é igual ao Filho. Em natureza, ele é igual em autoridade, ele é igual em essência, porque ele teve a mesma origem, ele tem o mesmo poder, a mesma soberania que Deus Pai, que Deus Filho, que Deus, né? Ele é Deus Espírito Santo que está ao nosso lado, que tem a mesma origem. Veja, quando Jesus voltou para o céu, ele enviou o Espírito Santo para estar aqui ao nosso lado, né? Para que ele fosse o nosso Consolador. Somente uma pessoa, né, de igual natureza, poderia substituir uma outra pessoa, né? Eu não posso substituir uma coisa por outra coisa diferente. Então, o Consolador que ficaria aqui deveria ser substituído por outra pessoa de igual espécie, por isso a lós, né? Então, o Espírito Santo é Deus com a mesma origem, com a mesma espécie, a mesma origem, mesma autoridade, mesmo poder. Então, a Bíblia é clara em dizer que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três com uma unidade, porém três pessoas da divindade com suas particularidades e com as suas atuações, digamos assim, as suas diferentes atuações no contexto da história da humanidade, mas a mesma essência, o mesmo caráter, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu objetivo, né, digamos assim, para atuar na história, mas o mesmo Deus. Mas se isso é verdade, então as características do Espírito Santo têm que estar de acordo com as características de Deus Pai, Deus Filho. Então, tudo bem, vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, só um pouquinho mais para frente, o 1 Coríntios fica também no Novo Testamento, 1 Coríntios 12, no verso 11. Será que o Espírito Santo, será que ainda estou em dúvida que o Espírito Santo é uma força, não é uma divindade, uma pessoa da divindade? 1 Coríntios 12, então, no capítulo 11, diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Aqui está falando sobre os dons, né, espirituais. E olha só, o Espírito, ele distribui individualmente a cada um como ele quiser. Então, o Espírito Santo tem vontade própria. Uma pessoa tem vontade própria, né? Um ser, né? Uma pessoa tem realmente uma vontade própria, não tem vontade pelos outros. Você tem vontade própria. Não que você seja comparado ao Espírito Santo, mas aqui quer dizer que o Espírito Santo tem uma individualidade, né? Ele tem vontade. Volta lá em João, um pouquinho para trás. A gente já abriu bastante em João hoje. João no capítulo 14, volta lá no capítulo 14, então, lá no verso 26. Jesus diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Então, o Espírito Santo tem também sabedoria, porque ele ensinaria todas as coisas, né, para os discípulos, para nós também. Então, Jesus mesmo disse que ele ensinaria todas as coisas e faria vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Lembra que a Bíblia foi soprada pelo Espírito Santo? Pois é, o Espírito Santo realmente é uma divindade, tem vontade, ele tem sabedoria. Mas, o que mais? Efésios um pouquinho mais para frente, volta lá, Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios. Efésios no capítulo 4, então, lá no verso 30, finalzinho do capítulo, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo pode entristecer, é sinal que ele tem sentimentos. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que o Espírito Santo não é uma força, não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa da divindade que tem as suas particularidades, que tem a sua função na história da humanidade. Então, ele tem vontade, ele tem sabedoria,
e ele tem sentimentos. Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é realmente Deus. E ele compõe, então, a divindade para atuar na nossa vida. A gente tem muito mais intimidade, digamos assim, com o Espírito Santo do que você imagina. Sabe, o Espírito Santo fala ao nosso coração. E muitas vezes você é impedido de fazer algo, aquele ardor que você sente no coração quando acontece alguma coisa e você se arrepende. É a atuação do Espírito Santo na sua vida. Sabe, você precisa estar atento, com os ouvidos abertos e com o coração aberto também para ouvir a voz do Espírito Santo, porque é ele que vai te guiar no caminho certo. Deus é Deus, seja ele Deus Pai, seja ele Deus Filho, seja ele Deus Espírito Santo. A mesma essência, mas em 3 pessoas diferentes. A nossa mente, eu repito, a nossa mente é muito finita para isso. E eu também buga minha mente às vezes. Como assim? 3 pessoas, né? A mesma essência, um só Deus. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que existem 3 pessoas que compõem a divindade. A Trindade é real. E nós somos trinitarianos, né? Então nós acreditamos realmente na Trindade. E os 3 trabalham, cada um na sua particularidade, com o seu papel, para a sua felicidade eterna. Deus Pai tem uma atuação, teve uma atuação. Jesus teve também a sua atuação. E Deus Espírito Santo tem ainda, né? Teve e tem uma atuação na sua vida. Mas a unidade, então, entre Pai, Filho e Espírito Santo, atuando como um único Deus, é vista ao longo de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Essas 3 pessoas, né, permeiam a Bíblia inteira. E a gente vai começar entendendo isso lá em Gênesis, então, no primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 1, muito fácil de achar, Gênesis capítulo 1. Então, lá no verso 26, olha o que fala. Então disse Deus, disse tá no singular. Então disse Deus. Depois a gente vai entender a origem desse Deus. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí continua, né? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Mas eu quero ficar com o começo do verso, que aqui Deus estava na criação, né? No 6º dia, quando ele foi criar o homem. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Poxa, façamos é plural. Como Deus criou, se existir só um, né? Aqui a gente vê, então, claramente que existe uma pluralidade divina, né? Não que existam vários deuses, mas Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Vamos fazer é plural. Mas volta lá em Mateus, então, volta no Novo Testamento, a gente já entendeu que existe mais de um ser na divindade. Então, volta em Mateus, lá 28, olha só. Mateus 28, no finalzinho de Mateus, Jesus falando com os discípulos também aqui, Jesus diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, olha só a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, aqui a gente vê claramente a Trindade, né? No momento do batismo. E olha só, eu acho que eu nem coloquei esse texto. Acho que eu coloquei na hora do batismo de Jesus, que as 3 pessoas da divindade estavam presentes ali. Acho que eu coloquei. Então, vamos já nesse texto. Mateus capítulo 3. Vamos ver se foi esse. Se não foi, a gente fala. Exatamente. Mateus 3, no verso 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, ponto. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo em forma de como pomba, e pousou sobre ele.
Veja, Jesus, Deus, estava ali. Deus, Espírito Santo, desceu em forma de pomba e uma voz se ouviu: Este é o meu filho amado, de quem me agrada, em quem me compraz, que me dá muita alegria, várias versões. Então, olha só, nesse momento, a divindade estava completa, naquele momento do batismo de Jesus. Nós vemos Deus, Jesus, Deus, Espírito Santo e Deus Pai. Os três, a trindade toda reunida naquele momento tão importante do ministério de Jesus, que foi o batismo dele. Vamos abrir então lá a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 14. Diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ou seja, novamente aqui a trindade, né? Nessa saudação final aqui de Paulo aos Coríntios. Então a gente entende, né? E a gente vê que realmente o Espírito Santo é plenamente Deus, né? E eu queria que vocês entendessem que lá no comecinho, quando, né, diz no princípio, primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus os céus, o mar e a terra. Esse Deus que aparece lá no começo vem do hebraico Elohim, né? Então, nossa, mas está falando que Deus criou. Como assim, né? É a trindade, está falando Deus. Isso não acontece só uma vez na Bíblia. Quando a gente vê essa palavra Elohim, né? No comecinho, Bereshit, Bará, Elohim. Elohim, na verdade, ele é o plural de uma outra palavra, vou colar de novo, de Elohá. Elohá significa Deus, Deus. Elohim é o plural de Elohá. Então, quando diz que no princípio Deus criou e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Elohim disse, o plural de Elohá. Então, existe mais de uma pessoa nesse plural, né? Então, quando Deus diz, no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim, existe mais de uma pessoa atuando ali naquilo. Quando está escrito, e Deus disse, e disse Deus, façamos, é Elohim, Elohim disse, Elohim é mais de um. Então, essa ideia da trindade, ela permeia a Bíblia inteira. E a gente precisa entender, ter a sabedoria de entender que existem três pessoas da divindade, únicas, tendo a mesma essência. E é tão bom a gente saber que nós cremos num Deus com características tão especiais. E a gente tem bases sólidas, né? Através da nossa Bíblia, através das Escrituras, para nós acreditarmos no trinitarianismo, ou seja, na existência de três pessoas, né? Na existência de uma unidade, mesmo sendo três pessoas, uma unidade de três pessoas coeternas. Ninguém criou, Jesus não é um Deus menor, Jesus não foi criado, o Espírito Santo não foi criado depois. Jesus veio para a Terra, então agora eu vou criar um Deus para ficar aqui no meu lugar. A gente viu que o alós vem da origem grega, a mesma espécie, então eles têm a mesma essência, eles existem coeternamente, eles sempre existiram. Um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O conhecimento da Trindade ele é muito especial para nós. E é tão bom a gente saber que mesmo em meio a tantas atividades, né, do nosso dia a dia, a gente tem um Deus que possui todo o poder. Ou seja, ele tem a onipotência. Ele possui todo o poder. Ele possui todo o conhecimento, onisciência. E ele possui, e ele está com você, né, ao seu lado o tempo todo, que é a onipresença, que são as características de Deus. A cada momento, Deus está com você a cada momento. O Espírito Santo está com você a cada momento, falando ao seu coração, guiando a sua vida, dirigindo, né, a sua vida. Que sorte a nossa desfrutar desses atributos de Deus. Cada um com o seu papel durante a história, mas os três envolvidos por uma única função, a de salvar a sua vida, a de fazer você entender que a vida eterna está plenamente alcançável, né? Plenamente alcançável através deles.
É muito bom a gente entender que temos pessoas que nos amam tanto, né, que fizeram um plano para resgatar a humanidade, fizeram um plano para resgatar você. E a gente vai ter uma tarefa essa semana. E a nossa tarefa é orar. Olha só. Orar em vários momentos do nosso dia. Sabe que às vezes eu vou fazer um bolo, um pão, que eu faço bastante. E eu tô fazendo ali, eu falo, Senhor, por favor, que o meu pão fique bem fofinho, que ele não murche. Que o meu bolo fique bem gostoso. Então, assim, a gente só tem intimidade com uma pessoa quando a gente passa tempo com ela, essa é a verdade. A gente só vai ter intimidade com Deus, com Elohim, com Deus Jesus, com Deus Espírito Santo, se a gente passar mais tempo e entregar todos os nossos anseios e as nossas causas pequenas e grandes para Ele. Então, a sua tarefa dessa semana é conversar mais em momentos corriqueiros. Pode parecer até bobo, mas no final você sempre se dirigir pedindo as coisas, né, e conversando, se dirigindo às 3 pessoas da Trindade: a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Você vai ver que o seu coração vai estar mais aberto para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer para você, o que Jesus tem para dizer para você e o que Deus tem para dizer para você. A Trindade se reuniu, pense nisso, a Trindade se reuniu para salvar a sua vida, porque a Trindade se importa com você, porque a Trindade te criou. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele te criou e ele sabe melhor do que ninguém o que vai no seu coração. Por isso, entregue a sua vida para ele. As coisas grandes e as coisas pequenas, e você vai ver como a sua vida vai mudar e como ela vai começar a ter um novo sentido. Então, leia a Bíblia todos os dias. Lembra? Um versinho só. Tudo bem. Mas converse com ele também. Nós ouvimos a voz de Deus através da Bíblia, mas nós ouvimos a voz de Deus através da nossa conversa com ele também. Pelo nosso coração, pela nossa mente. Abra o seu coração e a sua mente para ouvir a voz do Espírito Santo. E ele fará muitos milagres na sua vida. Espero que você tenha entendido sobre a Trindade. Então, semana que vem a gente vai voltar com mais um estudo. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais na nossa Bíblia. Eu espero que você estude, repita esse estudo, repita o estudo da semana passada, anote, porque a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é a única que pode transformar a sua vida. Um abraço para você e até o próximo estudo.